assunto sério. Ontem o Vasco convocou uma coletiva para anunciar a demissão do Alexandre Matos, tudo que envolveu os bastidores dessa demissão. O Lúcio Barbosa, o CEO da empresa que comprou o Vasco, disse que houve uma quebra de confiança nessa relação. Essa quebra de confiança veio principalmente por causa de um vazamento, de uma troca de mensagens entre o ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos, e o nosso comentarista, nosso grande jornalista, o Lucas Pedrosa, que sempre trabalhou sério, além de exercer muito bem a profissão dele, ser um craque na apuração e no jornalismo. É um cara íntegro, é um cara de caráter, é um cara que eu conheço há muito tempo e sei que é super correto. E se alguma parte da torcida vascaína imaginar que o vazamento foi através do jornalista, vocês estão completamente enganados, porque ele estaria fazendo um gol contra ele mesmo. É um absurdo pensar nessa possibilidade. E o Clube de Regatas Vasco da Gama já declarou seu apoio ao jornalista Lucas Pedrosa, e a gente, claro, que está com ele, que a gente está do lado do bem, do lado correto dessa história. A gente vai mostrar agora, a gente separou a pergunta do Pedrosa na coletiva do CEO do Vasco, e na volta o Pedrosa vai aqui desabafar, vai esclarecer, vai contar todos os detalhes dessa história aí. Vamos ouvir então esse trecho da entrevista coletiva, a pergunta do Pedrosa para o Lúcio Barbosa. Lúcio, você fala em respeito ao Alexandre Matos e em quebra de confiança, mas não explica o motivo de fato, que eu acho que o torcedor do Vasco da Gama deveria ouvir do próprio Vasco, que se comunica de uma forma mais escassa, qual é o real motivo. Por respeito ao torcedor, que o Vasco da Gama também precisa comunicar ao torcedor de forma clara o que de fato aconteceu na demissão desse diretor que chegou há 3 meses e já foi demitido. Em relação à comunicação do motivo, na verdade, a gente falou aqui no início, né, a quebra de confiança, e que todo mundo tinha acompanhado esses últimos dias o que aconteceu. Então, inclusive, foi alguns prints também vazaram, isso acelerou esse processo de quebra de confiança. Então, esse foi o principal motivo, né, e como todos já sabiam, a gente não ficou só repetindo aqui no início. Bom, o Lúcio não vai a fundo mesmo na história, né, Pedrosa? A gente quer deixar aqui o espaço aberto, é legal a gente mostrar a posição do Vasco. O Vasco da Gama repudia e condena qualquer ameaça, preconceito ou tentativa de responsabilização sofrida pelo jornalista, nosso Lucas Pedrosa, que presta solidariedade e oferece seu apoio. O clube apoiando o Pedrosa, porque depois desencadeou em muitas coisas desagradáveis. Pedrosa, a gente quer deixar aqui o espaço totalmente aberto e reafirmar que a gente está contigo. A gente está no lado do bem, no lado correto. Boa tarde, Vinique, Veni. Primeiramente, agradecer a Isabelle pelo carinho aqui. Bem, Flávio, essa história começou na terça-feira, quando a gente, de uma forma muito clara, muito expressiva lá na live no meu canal do YouTube, a gente trouxe tudo o que aconteceu nos bastidores do Vasco da Gama nos últimos 3 meses. Eu afirmo e reafirmo tudo que eu trouxe lá, inclusive muitas das coisas que a gente trouxe na live foi confirmada pelo Lúcio Barbosa ontem na coletiva. Só que depois dessa live que eu fiz, o Alexandre Matos veio conversar comigo. Uma conversa completamente normal, tá aqui o maior apurador do Brasil ao meu lado. Você com certeza já conversou com as pessoas em off. Quando a gente fala em off, é porque é uma conversa ali para você colher informações, para você se inteirar sobre o clube. E o Matos veio explicar, ou melhor, tentar explicar algumas situações que eu coloquei ali, mas mesmo ele falando, eu mantive minha apuração porque eu sabia da verdade. Após alguns momentos dessa conversa, o Alexandre Matos, numa tentativa de me desmentir e tirar o dele da reta, vazou essa conversa, printou essa conversa e vazou para uma página no Instagram. Por quê? Porque ele disse lá na página do Instagram, no print, fake news, querendo me desmentir sem colocar a cara, para que a página me desminta. Só que o que ele não contava, acredito eu pelo menos, é que a página fosse vazar essa situação. E a página vazou, começou a correr em um monte de grupo do WhatsApp essa conversa. Graças a Deus eu sempre mantive minha postura e meu caráter, eu não tenho rabo preso com ninguém e mantive minha apuração ali a todo momento. E ele me ligou para pedir desculpa, logo depois do acontecimento. Até então, não tinha explodido, a coisa tinha rolado e eu falei assim, Matos, eu só vou te falar uma coisa. Se isso começar a respingar em mim, na minha honra, no meu caráter, no meu trabalho jornalístico, você pode ter a certeza que eu vou expor a verdade. Eu não vou ser o cara que diretamente
vai postar isso, porque eu não quero ser o responsável pela sua demissão, porque a sua demissão ela envolve você, envolve a sua família, e eu jamais, como ser humano, e eu não sou baixo, vou fazer isso. Mas você pode ter certeza, se isso começar a respingar em mim, eu vou expor a situação. E foi exatamente isso que aconteceu, Flávio. Infelizmente, a gente tem um problema social aqui no Brasil de interpretação, onde as pessoas realmente acharam que eu, no meu exercício do ofício, há mais de 10 anos, já trabalhei com vários e vários dirigentes aí, casca grossa, de Eurico Miranda até Anderson Barros, até grandes empresários. Você acha que eu, como jornalista, vou vazar uma conversa para prejudicar o clube? Muito pelo contrário. Se fosse para vazar a conversa, eu faria isso nos meus canais oficiais, para poder informar de forma jornalística. Então, mesmo assim, eu recebi muitos e muitos ataques, inclusive ataques preconceituosos, que falam sobre a condição que eu tenho, que é o vitiligo, além de ameaças de pessoas que queriam me bater em São Januário e tantos outros que eu acabei expondo ontem na live. Me emocionei porque era uma situação muito complicada para mim. Desde os meus 20 anos até meus 23 eu tive uma depressão profunda por conta disso. Hoje eu tenho orgulho da condição que eu tenho de estar aqui no SBT falando sobre isso. Então eu jamais deixaria um cara que acabou agindo de má fé comigo, que foi um moleque, que foi mau caráter, tirar a minha honra, principalmente como eu trabalho há mais de 10 anos. Então eu expus isso ontem na minha live, recebi o apoio do Vasco da Gama e de muita gente, de todas as emissoras, de todas as classes, cores, idades. Então eu quero aqui agradecer ao apoio de vocês e lembrar a vocês, o jornalista, ele só está emitindo a mensagem. A gente trabalha para justamente aproximar vocês da verdade. Nós não estamos aqui para causar confusão ou algo desse tipo. Muito pelo contrário. Se não somos nós, vocês não teriam informação nenhuma do clube, porque o clube muitas vezes se comunica de forma oficial e escassa. E eu não falo só do Vasco. Aqui eu estou defendendo a classe jornalística como um todo, porque o nosso papel aqui é prestar serviço social, é mostrar a verdade a vocês. E de uma coisa vocês podem ter certeza, comigo vai ser sempre com a verdade. É importante o torcedor saber, a gente está aqui, obviamente, apoiando o Pedrosa, não é só porque a gente trabalha junto. Não, olha só, o próprio Alexandre Matos reconheceu o erro e pediu desculpas ao Pedrosa. O Vasco está apoiando o jornalista, apoiando o nosso Pedrosa, e o próprio Alexandre Matos, como o Pedrosa já colocou, como o Pedrosa também já mostrou, o Alexandre Matos reconheceu que ele estava errado. Vene, eu quero te ouvir porque você também faz esse papel de apuração, conversa com todo mundo através do WhatsApp, troca mensagens, e aí você toma uma apunhalada pelas costas. Como é que você viu tudo isso, né? Porque é uma trairagem sem tamanho também, né? É coisa de mau caráter, né? Flavinho, boa tarde ao Pedrosa. Eu já falei com ele ontem, volto a repetir aqui publicamente todo o meu apoio ao Lucas Pedrosa, porque, infelizmente, por empatia, eu já passei por isso anteriormente, de ser acusado por algo que, assim, a gente não tem a menor culpa. O nosso papel aqui é um papel social até. Nós, como jornalistas, a nossa função é sempre transmitir a verdade, e é isso que o Pedrosa fez. Apenas fez isso. Ele transmitiu a verdade e trabalhou de uma maneira extremamente correta. Isso é normal, você conversar com o dirigente e empresário. O que não é normal, a outra pessoa simplesmente vazar uma conversa pessoal, uma conversa particular, para uma outra pessoa e essa outra pessoa acabar viralizando. Independente do tema, isso já é uma atitude completamente errada. Isso é até crime, se você parar e analisar, isso é até crime. E eu tenho certeza que o Alexandre Matos, ele já pediu desculpa a Pedrosa, ele sabe que ele errou, ele sabe disso, e a demissão dele era questão de tempo, porque o que ele fez é algo extremamente grave. Ele não expôs apenas o Lucas Pedrosa, ele expôs o Vasco da Gama, expôs a 77. Então a demissão dele era questão de tempo. Repito, o que ele fez é extremamente grave. E toda a minha empatia, o meu apoio ao Pedrosa. Porque o que estão fazendo com ele é absurdo. Não é apenas ameaça, ele foi vítima de preconceito. De algo que ele mesmo já falou que já teve até depressão por conta disso, do vitiligo dele. Eu estava ontem assistindo a live dele, é absurdo o que as pessoas fazem. É simplesmente você transmitir, terceirizar a culpa. A culpa é do dirigente.